Amados amigos, Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em outras nações conectados com essa transmissão. que as bênçãos de Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender no nome do Senhor Jesus do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta noite, leemos nas Escrituras, na Bíblia, as Escrituras na Bíblia, no capítulo 10 de Apocalipse, versículos 1 em diante, e diz da seguinte maneira: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou a gran voz, e bradou com grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. E então ele me falou: toma, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Hoje nós temos a introdução ao tema do próximo domingo, tema de escola bíblica do próximo domingo, o qual é o mistério da fé de rápido, contida nos trovões. O mistério da fé de rápido, contida nos trovões.
Esse é o nosso tema para o próximo domingo de escola bíblica. E essa noite, a introdução a esse tema. A leitura que tivemos nos fala do anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão. Esse anjo forte que desce do céu é Cristo, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Esse anjo que habitava no tabernáculo que Moisés construiu, lá no lugar santíssimo desse tabernáculo, e esse é o mesmo anjo que estava naquela nuvem que acompanhava o povo hebreu, e naquela chama de fogo que apareceu a Moisés, e que depois veio o povo hebreu, e de noite era de luz, e de dia de sombra para protegê-los do calor. Esse anjo de Apocalipse capítulo 10 é Cristo vindo com o livrinho aberto em sua mão. O livrinho é o título de propriedade nos céus, dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna. É o livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos os que Deus viu e pensou desde antes da fundação do mundo para serem os membros da sua igreja. Aí estão escritos os nomes de todos os crentes em Cristo, que Ele redimiria com sua morte na cruz do Calvário. Esse título de propriedade esteve nas mãos de Adão, o qual podia viver eternamente enquanto não pecasse. Mas ao pecarem Eva e Adão também perderam o direito à vida eterna, e foi tirado o título de propriedade, retornou o título de propriedade às mãos do dono original, de Deus. Por isso, em Apocalipse 5 nós encontramos a Deus sentado em seu trono, com um livrinho fechado em sua direita, o qual Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e também o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Rei de Salém, Melquisedeque. Quando termina sua obra de intercessão, como sumo sacerdote no céu, intercedendo com seu sangue por todos os que o receberiam como Salvador, e também mantendo limpos com seu sangue aos crentes em Cristo. Assim que entrar até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo, e consequentemente entra ao sangue de Cristo, ao sangue de Cristo é limpo de todo pecado, ao receber a Cristo como Salvador, serem batizados em água, em seu nome, e depois Cristo batizá-lo com o Espírito Santo e fogo, e produzir na pessoa o novo nascimento. A pessoa nasce no reino de Deus, entrou como filho ou filha de Deus ao reino de Deus, a terra prometida no campo espiritual. A igreja tem um número
los cuales son los que reciben a Cristo como Salvador. O qual são os que recebem a Cristo como Salvador, e quando entre até o último, então Cristo terá terminado a sua obra de intercessão, sairá do trono de intercessão, e então será o reino, será também o juiz, o qual toma o livro que está à direita de Deus e o abre no céu, e depois traz à terra, em Apocalipse capítulo 10, para dar-lhe a fé para a transformação e rapto a todos os filhos e filhas de Deus que estão no corpo místico de Cristo em sua igreja no último dia. E os crentes que morreram no passado e alguns dos nossos que partiram serão ressuscitados em corpos eternos e glorificados e jovens por toda a eternidade. Eles vêm para se reunir conosco. Quando os vejamos, seremos transformados. E, consequentemente, se requer ter a fé para serem transformados e arrebatados, ou seja, arrebatados com Cristo, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo é o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão. Põe o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clama. Como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes. Quando faz isso, hablando porque já haverá completado sua igreja, a sua igreja já haverá completado, se completado, e vem como para dar a fé para serem transformados todos os crentes em Cristo. Portanto, a fé para serem transformados e raptados, Cristo a dá a revelação, e é a revelação da sua segunda vinda, porque é em sua segunda vinda que Ele transformará aos crentes nele para levá-los para levá-los à ceia, e para isso é preciso serem transformados, porque não tem aviões e nem foguetes que nos levem à casa do nosso Pai Celestial, a sétima dimensão. É preciso o poder de Deus manifestado para transformar nossos corpos, nossos corpos, e levar-nos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual
É preciso a vinda do anjo forte a sua igreja para falar nesse tempo final, assim como tem estado falando através das diferentes etapas da sua igreja. Estava falando da sua igreja de era em era, como cordeiro e como sumo sacerdote. Mas no último dia temos a promessa de que em sua vinda, depois das 7 eras da igreja, ele falará à sua igreja como rei e como leão e como juiz de toda a terra. E a sua mensagem será a mensagem final de Deus através de Cristo para a sua igreja, para dar fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que estar à expectativa, esperando a sua vinda, a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse 10, para poder ouvir a sua voz, trovejando, rugindo, clamando, como quando ruge um leão. E quando recebamos a revelação do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, da qual Cristo disse que o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e glória. Diz também que o Filho do Homem virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Portanto, será visto no Ocidente a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem para nos dar a fé, a revelação, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando estivermos recebendo essa fé de transformação e de rapto, estaremos ouvindo consequentemente ao anjo forte, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Estaremos ouvindo a voz de Cristo, a mesma voz que falou no Monte Sinai, a mesma voz que falou a Adão, a mesma voz que falou a Abraão, a mesma voz que falou a Moisés, a mesma voz que falou a Josué, aos juízes e aos profetas, a mesma voz que falou através de João Batista, a mesma voz que falou através de Jesus, a mesma voz que falou através dos apóstolos, a mesma voz que falou através dos 7 anjos mensageiros. Estaremos ouvindo novamente, mas já como leão, rugindo, e 7 trovões emitindo as suas vozes e nos revelando o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja no tempo final, para nos transformar e nos levar com Ele à ceia
das bodas do Cordeiro. Assim que tem uma ordem divina. Para a transformação, tem uma ordem divina para o rapto, porque não tem passagem nas linhas aéreas que leve a pessoa à presença de Deus, à sétima dimensão. Tem apenas uma forma para ir à ceia das bodas do Cordeiro, e é para os que foram convidados e receberam o convite, quando ouviram a voz do Senhor chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E nesse tempo final chamará e juntará aos seus escolhidos também, no ciclo divino que nos corresponde viver, através das diferentes etapas da igreja que estamos esperando a vinda do Senhor. Mas não era para esse tempo. E o mostra que nos tempos passados não se cumpriu plenamente a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor é para esse tempo final, para o século divino, de era, de pedra angular. E essa manifestação é que levará a sua igreja transformada, glorificada, a ceia das bodas do Cordeiro, a maior e mais importante festa que tenha se realizado no céu. E eu estou convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. Por invitação direta. É por convite direto. Direto da parte de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 9 ao 10 diz: E o anjo capítulo 19, versículo 7 em diante. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro e sua esposa, as bodas do Cordeiro e sua esposa se ataviou. A sua esposa é a sua igreja. E aí sim foi concedido que se vista de vestido linho fino e resplandecente, porque o linho fino é a ação justa dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. Os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro são aqueles que recebem a Cristo como Salvador, são batizados em água em seu nome. Cristo lhes batiza com o Espírito Santo e fogo e produz o novo nascimento, e ele coloca o vestido de bodas, que é o Espírito Santo. E a pessoa nasceu de novo, nasceu no reino de Deus, assim como havia nascido através de seus pais terrenos, neste reino terreno. Agora nasce no reino celestial, no reino de Cristo, nosso Salvador. Eu me prostrei a seus pés para adorar-lhe. Se João se prostrou aos pés do anjo para adorar o anjo, e ele me disse: veja, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos
que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós podemos ver que se um anjo mensageiro, o qual traz a revelação a João, o apóstolo, o qual para o último dia será tipo e figura do que Deus estará fazendo nesse tempo final, porque João, o apóstolo, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e aos seus mensageiros de etapa em etapa. João foi um dos que subiu ao monte da transfiguração, como Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, o apóstolo, receberam com Cristo, porque Cristo havia dito que alguns dos que ali estavam não provariam a morte até que vissem ao Filho do Homem vindo em seu reino. E lá já lhes mostrou que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras, os dois candeeiros de Zacarias, capítulo 4, versículos do 11 ao 14, e de Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 ao 14. Ou seja, que a vinda do Senhor também vem, também estará no meio do povo. Os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Ficou aí fechado em um mistério a vinda do Senhor. Em Apocalipse 8 diz: quando abriu o sétimo selo, se fez silêncio no céu, como que por meia hora, e não explicou nada. Não se viu nada que representasse a vinda do Senhor. Não se viu nenhum simbolismo, como tinha sido visto nos demais selos. Aqui não se vê nenhum simbolismo. Todo este silêncio é para que ninguém soubesse, ninguém conhecesse o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque sairiam muitos imitadores e tentariam atrapalhar a segunda vinda de Cristo. Por essa razão houve silêncio no céu, mas vai ser aberto o mistério do sétimo selo no tempo da vinda do Senhor. E esse mistério vai ser dado a conhecer na sua igreja, e isso lhe dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E são os trovões os que revelam esse mistério, e o sétimo selo da segunda vinda de Cristo. E
clamando como quando ruge um A leão, voz de Cristo, o anjo forte, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, ou seja, falando à sua igreja, já não como cordeiro, já sino não como como leão, cordeiro, mas como leão, já não como sumo já não sacerdote, como sino sumo como juez sacerdote, mas como juiz e como rei. e como rei. El próximo domingo No estaremos próximo domingo nós estaremos en el estudio bíblico, no el estudo misterio de la bíblico, o fe, mistério da de fé, rapto, de rapto, contenida contida en los 7 truenos. nos 7 trovões. Son los 7 truenos de São os 7 Apocalipsis, trovões de Apocalipse 10, la que le da, o que dá, los que le dan la fe os que dão a fé para ser para transformados serem a los transformados creyentes en aos Cristo. crentes em Cristo. Por eso es tan importante Por isso é tão importante el tema o tema de la segunda venida de da Cristo segunda vinda de Cristo y de los 7 truenos de Apocalipsis 10, e dos porque 7 son los trovões que le dan de Apocalipse 10, la revelación porque são os que dão a revelação de la segunda da segunda venida de Cristo vinda de Cristo para recibir para receber la fe, a fé, para ser para transformados y serem llevados con Cristo a la transformados e cena levados com Cristo à de las ceia bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro. Por lo tanto, Portanto, oren mucho por la actividad orem muito pela atividade del próximo do domingo próximo domingo de la escuela bíblica, da Escola Bíblica, en donde estaremos hablando estaremos un falando poco más amplio um pouco acerca mais amplamente a respeito de este tema, el misterio de la fe desse de tema, o rapto, mistério da fé de rapto, contenida contida en los 7 truenos. Ya nos hemos 7 visto que los trovões. 7 Já truenos vimos que os 7 es la voz trovões de Cristo, é a Cristo voz de hablando Cristo, como Cristo falando leão, como clamando leão, como clamando como quando cuando un león ruge y ruge 7 um leão truenos e 7 trovões, emitiendo sus voces. emitindo as suas vozes. Así como la voz de Cristo fue Assim como a voz escuchada de Cristo foi ouvida en su iglesia, em sua igreja, de edad en edad, de era em era, en cada edad, em cada era, pero hubo mas houve una etapa de uma silencio etapa de de edad en edad. silêncio de era em era. Habló a través de esos Falou mensajeros, através desses mensageiros, terminó con uno y murió, terminou com um e morreu, y comenzó más adelante e con começou otro, mais y habló de adiante com nuevo a outro e través de falou otro de novo mensajero. através de outro Y mensageiro. así, E assim, por 7 etapas, por 7 7 edades, etapas ou le habló 7 a través eras, de 7 e falou mensajeros. através de 7 mensageiros. Pero para el día posterior, Mas la edad para o de piedra último angular dia, era de hablará pedra angular, ele vai falar consecutivamente. consecutivamente. Será un mensaje Vai septuple, ser uma mensagem sétupla, pero mas consecutivo. consecutivos. Esos son los 7 truenos, Estes são os 7 trovões. Cristo hablando como león Cristo falando como a su leão, iglesia, a sua igreja, en el día posterior dándole la fe, dando-lhes a revelação fé, a revelação de su venida, de sua la vinda, fe a fé para ser transformados para y serem llevados con transformados Cristo e a la levados com cena Cristo à ceia de las bodas das del Cordero. bodas Ha do sido para Cordeiro. mí Para mim, um privilégio grande tem sido estar um com grande ustedes en esta privilégio ter ocasião, estado com vocês nesta ocasião, dándoles testimonio dando-lhes testemunho en esta ocasión nessa ocasião del misterio de do la fe de mistério da rapto fé de rapto contenida contida en los 7 truenos. nos 7 trovões, Una corta plática uma conversa de introducción curta de introdução al tema ao tema del próximo do domingo. próximo domingo. Dios Deus les bendiga abençoe e les guarde e guarde a todos. a todos vocês.